Fala galera do FTU Brasil, mais um Pode Isso FTU começando e hoje o tema é metade adulto, metade criança. Isso é um adolescente, né? É a transição, né? A cada 5 anos eu tenho essa teoria, de cada 5 anos a nossa vida muda, né? E essa fase aí dos 10 até os 15 é essa fase de transição. O corpo muda, a mente muda, os hormônios mudam, então muda tudo até ele entender quem ele é. Às vezes está com corpo de adulto, cabeça de criança, às vezes está com corpo de criança, cabeça de adulto. E para falar sobre isso, nós trouxemos hoje aqui a Daniela e a Júlia, mãe e filha, para falar sobre como é ser mãe de adolescente. Bem-vindas. Sim, obrigada. 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 Você está com quantos anos, Júlia? 14. 14. Sim, Quando é que a senhora percebeu que a Júlia já não era criança? Olha, pastor, quando ela começou a contar as experiências dela na escola, né? Assim, ela se posicionava assim, sempre muito diferente das colegas, né? Ela era bem assim madura, né? E algumas situações assim com amizades, né? Erradas, né? Que ela sempre pontuava assim algumas coisas que estavam acontecendo e eu aconselhava, né? Mas deixava ela tomar atitude também. Pra eu ver, né? Mas essa maturidade a senhora atribui o quê? Ela cresceu na igreja, ela veio para o FTU? Como é que a senhora hoje enxerga que veio essa maturidade? Então, a maturidade dela vem, assim, também a respeito da história da minha vida, né? Da minha experiência, que eu não era da fé, né? E, assim, ela passou por muitas coisas, né? E ela viu, assim, vivenciou, eu frequentando outras igrejas, né? Cheguei a servir, né? Aos encostos e tal. E ela veio, ao longo dessa trajetória, ela veio vendo isso, né? Essa experiência que ela teve e aquilo foi amadurecendo ela, né? Aos poucos, assim, ela foi crescendo. Foi amadurecendo né? ou tirando a infância dela? Também, assim. Foi perdendo a inocência muito cedo. Ela não entendia muitas coisas, né? Então, assim, ela ia junto, né, conosco, na época eu era casada, né, com o pai dela, e nós frequentávamos, né? E ela ia com a gente. Esse casamento não durou? Esse casamento não durou, né? E veio a irmã também, tem uma irmã, né? E assim, foi ao longo dessa trajetória, né? Que ela foi vendo coisas que ela não entendia, e às vezes ela buscava um ensinamento, né, dos pais, e a gente não tinha como passar isso para ela. Porque às né? vezes os pais estão tão envolvidos com os problemas de casal que não tem cabeça nem paciência para olhar para os filhos. A situação dos seus pais te afetou de alguma maneira? Sim, senhor. Porque também eu ficava, quando a minha irmã nasceu, né, eu ficava muito com ela, assim, sozinha, né, porque às vezes os meus pais, eles saíam pra ir pra alguma balada, pra ir em um show, por exemplo, Rock in Rio, eles iam, deixava eu e a minha irmã com as minhas tias. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 9. Uns 7, 8 anos. Bem novinha. E a minha irmã, ela também era bem novinha, e como a gente ficava com nossas tias-avós, eu tinha que ter o máximo de cuidado, assim. Elas ficavam ali, por exemplo, no quarto delas, e eu tinha que ficar com a minha irmã na sala, assistindo televisão, porque também, às vezes, pra minha irmã, mesmo ela sendo muito novinha, sentia uma falta, assim, dos pais, né? Então eu tinha que ficar ali com ela, brincando com ela, conversando, ali, sempre olhando, né? E você, adolescente que nos assiste, a falta de um pai, de uma mãe também te afetou de alguma maneira? O Univervídeo vai lançar nessa sexta-feira, dia 4 de outubro, o documentário Mostra-me o Pai. E eu quero convidar toda a família FTU a assistir esse documentário, porque ele vai abrir a mente de pais, mães e adolescentes sobre a importância da família na vida da pessoa. A senhora não enxergava que essa vida agitada de vocês, queria viver vida de solteiros tendo 2 crianças. 2 crianças. E assim, totalmente irresponsável, sem Deus, né? Então, assim, eu não tinha o que passar, né? E o pai também. Então, a gente queria viver o momento, o casamento, aquela coisa do casal. Tínhamos responsabilidades com as crianças, ok. Só que a gente tinha essa questão, que a gente não tinha Deus, então a gente buscava em outras coisas, e enfim. E não tinha nada a agregar àquela família. Tanto é que houve depois a destruição do casamento, né?
E foi isso que fez a senhora vir para a igreja. Exato. Aí eu fiquei um tempo, assim, sem lugar nenhum, e aí depois eu passei a sentir um vazio. E aí é onde eu me aprofundei nessa questão de balada, de sair, de tentar essa vida vazia, né? De postagem de fotos, E né? tem muita mãe assim, né? Sim. Você via sua mãe e fala, mãe... Você que era a madura da família. Sim. Porque o comportamento da mãe desse jeito obriga a criança a ser madura. Porque a criança não tem quem cuida dela, ela vai ter que aprender a se virar, né? É. Você teve que assumir responsabilidades muito cedo e agora você via sua mãe separada do seu pai e em vez de assumir, bom, agora eu vou cuidar da minha vida, cuidar das minhas filhas, sua mãe foi se perder com a separação. Sim, também que eu olhava para minha mãe e eu conseguia ver uma diferença de quando ela era casada e quando ela se separou, né? Porque ela começou, igual ela falou, né, que ela começou a sair muito para as baladas, para ela também Sim. a dança do ventre, né? E também que aí ela me levava nos ensaios e eu via aquilo, a diferença, né? Como que você ficava assistindo aquilo? Entendia, né, dona? Eu ficava, nossa, mas a minha mãe tá dançando ali, mas de jeito diferente, esquisito, e eu não entendia. Só que eu pensava, é minha mãe, né? Ela Eu não posso gosta, fazer nada. né? Eu tenho que... E ter uma mãe sem noção é difícil, né? É difícil, pastor. Ter mãe Sim, sem senhor. noção, olha, o adolescente deveria ter a mãe, aí às vezes a mãe é estressada, a mãe não tem tempo para os filhos, porque ela tem que trabalhar, ela tem que fazer faculdade, tem que fazer academia, tem que fazer aula de dança do ventre, ela tem que sair para balada, ela quer curtir a vida dela, só que ela não aprendeu também a importância do papel dela na vida dos filhos. Então você teve que ir amadurecendo, vendo a sua mãe cada vez mais longe de uma mãe convencional. Sim, senhor. E eu também olhava as mães das outras crianças, né? Que, a minha mãe, ela, por exemplo, me levava em tal lugar e a gente ficava tudo juntos, as minhas amigas falando, né, na escola. Só que aí a minha mãe, às vezes, ela não levava porque ela estava lá em outro lugar fazendo outra coisa que eu não sabia, né? Que era inocente. E eu cresci vendo essa diferença, né? Me comparando muitas vezes. Porque... Gerou insegurança. Sim, sim, senhor. E também eu tinha muita dependência emocional, né? Da minha mãe e do meu pai. Porque eu via eles separados e eu lembrava, né, da época que eles eram juntos. Então eu falava, nossa, que diferente. E eu pensava assim, e se minha mãe casar com outro? Como que eu vou reagir com isso, né? E se meu pai começar a namorar outra pessoa? Como que eu vou... E que vai acontecer. Sim. E que vai acontecer, Sim. né? Não tem como. O pai vai seguir a vida dele, a mãe tem que seguir a vida dela. Só que o filho fica naquela coisa, não, podia ser com a mãe. Os dois poderiam voltar. É um sonho que fica É um uma sonho. fantasia, mais, Sim. né? Uma fantasia. Agora, você conseguia ter amigas? Sim, eu conseguia. Não afetava o seu Não, relacionamento? só que eu me comparava muito, sabe? Eu tinha as amigas, só que era às vezes inveja, ou às vezes o sentimento mesmo de comparação, de carência, de um amor, de uma proximidade materna, né? Sim. E eu, no contraponto, eu estava me aproximando de amizades erradas que me levavam a ter essa vida, assim, de preenchimento, assim, daquele vazio através das coisas. Que é o caso de muitas mães divorciadas, que através de conselhos, através de pessoas que se aproximam nessa fase para tentar dar um sentido àquilo tudo, né? Então eu me sentia mal por não estar em casa, por ter me divorciado, porque ninguém se divorcia para casar, para separar, né? Então, Ninguém se casa para separar. Isso, pastor. E aí aquilo tudo foi mexendo muito comigo e eu fui me perdendo da minha filha e dessa questão do vínculo familiar, né? E eu fui fazendo vínculo com outras coisas, né? E essa situação eu me deparo hoje com muita gente assim, quando separa, tem realmente uma lacuna que a gente quer preencher a qualquer custo, até para aparecer para outra pessoa, até para mostrar para o ex que tá bem. Exato, pastor. Então aquilo vingar. aquilo foi muito. E ali nosso relacionamento acabou se perdendo. E ela, né, teve esses conflitos e eu nem estava sabendo. Não, eu estava os pais focada nem em mim. os pais nem sabem. Você disse aí, eu estava focado em mim. Exato. Os pais acham que criança não percebe. Acha que a criança não vivencia esse sofrimento, esse estresse todo. Então você, pai, mãe, você tem que entender que família é instituída por Deus. Com certeza, se você e o seu esposo tivessem buscado ajuda em Deus, esse casamento teria se salvado.
Sim. A questão é que hoje as pessoas estão tão cheias de si mesmas, elas estão tão egoístas, que elas não querem pedir perdão, não querem perdoar, não querem pedir ajuda, né? Sim. Poderia se ter feito, mas não consegue. Exato. E aí, nessa busca, veio até mim, graças a Deus, uma pessoa, né, enviada por Deus, e aí é onde que eu fui aprendendo a fé, né, e aí fui aos poucos, né, passei para ela começou a ver as pequenas mudanças, foi difícil no começo, E né. quando sua mãe falou, nós vamos na Igreja Universal, porque você já tinha visto sua mãe na macumba, já Sim. tinha visto sua mãe na balada, no Rock in Rio, dançando dança do ventre. Agora vamos na igreja e falar, meu Deus do Mas céu, minha antes- mãe não se decide. Mas antes de chegar até aqui, eu passei por outras também, Sim. né, Foram em evangélicas, outras igrejas evangélicas. fora em outras Sim. igrejas. Você ficava assim, meu Deus, minha mãe não se define. Sim, senhor pastor. Porque também, tanto que nessa época que a minha mãe começou na fé, a gente foi em 3 denominações e ela não se decidia. E aí a gente ia um domingo outro. E aí quando a gente chegou na Igreja Universal, aí eu pensei, espero que agora seja definitivo. E foi quando também a minha mãe, quando ela começou a me trazer, eu comecei a vir no FTU. E foi aí que eu vi a diferença das outras denominações, nada contra, né? Mas que a diferença, assim, eu consegui ver o próprio Deus ali nas pessoas, no que o pastor falava, na palavra de Deus principalmente. E a diferença das reuniões, do jeito que as pessoas olhavam pra gente. Vocês não foram julgadas, foram bem acolhidas. Sim, senhor. E você encontrou na palavra de Deus aquilo que viria suprir a sua carência. Sim, Porque senhor. você estava carente de uma mãe de verdade, de um pai, mas acima de tudo agora você estava precisando de Deus, porque você não sabia administrar aquele tanto de situações que você estava enfrentando, Sim. né? E foi aí que foi como um alívio, porque antes eu me sentia muito pesada, porque eu pensava sempre no que ia acontecer, né? E aí quando eu conheci realmente a palavra de Deus, eu percebi que eu não precisava me preocupar com essas coisas, porque agora eu tinha Deus. Eu podia me apoiar em Deus, saber que agora a situação estava nas mãos dele. É interessante você falar isso, porque tem muito adolescente passando por isso agora. Quer dizer, se a família tá lá destroçada, né, de cabeça para baixo, cada um para um lado, e você tenta de alguma forma manter o controle. Você pensa assim, eu tenho que salvar essa família, né? Você, adolescente, está aí pensando, eu preciso salvar essa família. E você tenta ter o controle, mas você não tem. Eu passei pelo que você passou também, e eu sei o que significa essa sensação horrível de o tempo todo você tá lá, você tá privando, você salta um monte de etapa da sua vida, porque você não pode ser criança mais, você tem que agir como adulto, pensar como adulto, e ainda projetar o futuro como adulto pelos seus pais. Sim. Então, calma, respira, você que está aí me ouvindo, respira, porque quando Deus está no controle, que deve ter sido o que aconteceu com você entendeu, quem tem o controle é Deus, não eu. Mas graças a Deus a Júlia, ela amadureceu. E aqueles adolescentes que se rebelam? Sim. Aqueles adolescentes que querem fazer de tudo para aparecer. É verdade. Aí começa a brigar, começa a se cortar, começa a arrumar namorado fora, começa a fazer besteira porque quer chamar a atenção. Quer dizer, olha aqui para mim, mãe, né? A senhora nem imaginava o risco que a Júlia estava. Isso, e ao mesmo ponto eu sou professora, então tudo isso que o senhor está falando, realmente eu convivo, eu tô ali todo dia olhando essas situações acontecerem ao meu lado, e dentro da minha casa eu não estava percebendo, né? E por quê? Porque eu realmente, como você falou, eu não tinha a base, eu não tinha o apoio da palavra, né? Que aí foi o fortalecimento, eu fui começando a entender, Deus foi, né, trabalhando, e aí foi essa questão de me aproximar, né? Primeiramente dela e depois das outras crianças também. Hoje eu já consigo conversar não só com ela, graças a Deus, mas com outros jovens, né? Então eu percebi isso nela, e quando eu vejo os sinais, né? Porque tem essa característica, você acaba, como a senhora falou, também passou por essa situação, então eu percebo aquela mesma coisa, eu já vou, aquelas mesmas atitudes, eu já vou lá ajudar também. Né? Ela amadureceu, mas tem hora que ela quer ser criança também? Ah, sim. Tem? Entrega Sim. ela aí, por favor, mãe. Ah, tem horas assim que ela, né, ela tá lá, ela brinca, ela quer dormir um pouco mais, ou ela quer faltar, né? Isso é normal de todo Tem hora que quer adolescente, deitar né? com a senhora na cama. Acorda assim,
sei lá, tá vendo um filme, alguma coisa com medo, gosta de um cafuné, né, pra Já dormir. chorou de preguiça? De preguiça. Não, ela realmente Ela é esforçada. ela é esforçada, é o jeitinho dela já, né? Mas assim, é essa questão assim de esquecer, né? De detalhes, né? Então, às O vezes. adolescente é esquecido. É porque ele Isso. não é muito detalhista. Né? Você já derramou quantos leites? Ah, muito, pastor. Queimou quantos feijões? Feijão não, mas já queimei várias outras coisas. O Já. arroz, né? Eu falei, pra ela, fica de olho no arroz. A nossa Bela esquecia um monte de coisa, né? Quando ia ver, já tinha... O frango já tinha virado carvão. Normal, né? Sim. O adolescente é muito esquecido. Por isso que o tema de hoje é metade criança, metade adulto. Você já viveu alguma situação assim? Você já teve atitudes que a sua mãe fala, cresça, minha filha, amadureça. Ou então seu pai e sua mãe falam, não, você é muito criança para isso. Né? Aqueles falam, então você decide, mãe, ou eu sou criança ou eu sou adulto. Então deixa o seu comentário aí. A galera preparou uns vídeos muito legais, vamos conferir o primeiro. Minha amiga. O que foi? Você não sabe. O quê? Tem um pedindo namoro. Quem? O Luquinhas. Mentira. Sério. O da nossa escola? Isso. Meu Deus do céu, você não vai aceitar não, né? Não sei. Nossa. Você lembra que a gente aprendeu no FTU que a gente não pode namorar com cidade? Eu sei, mas que tal a gente quebrar a regra? Não sei não. Oi, Evelyn. Oi, gente. Tudo bem? Tudo sim com você. Também. Coincidência. O que vocês estão falando? Do Luquinhas. O que tem ele? Ele me pediu namoro ontem. Mentira. Aquele Luquinhas é nessa escola? Sim. Aquele que ilude todas as meninas? É. Aquele que pede as meninas namoro e depois termina? Isso. Pode isso, FTU? Fofoqueiras, pode, né? Fica aí fofocando aí do Luquinhas e não sei o quê. Mas o fato é que uma disse, nós não temos idade. E não é só a idade, não, é maturidade. Sim. E mesmo tendo maturidade, também não tem a idade. É. Né? Agora a senhora é professora. Quantas meninas da idade da sua filha a senhora vê na escola que já estão com a vida toda bagunçada, enrolada com o namoradinho, já tá vivendo vida sexual ativa, já tá fumando, já tá fazendo coisa errada, usando piercing. A senhora fala, meu Deus, essa menina tem tanto futuro e ela não enxerga esse futuro. E assim, a situação complica ainda mais porque os pais, né, então isso recai sobre nós, né, de certa forma. Então, eu tento conversar, eu tento orientar, mas é uma decisão da criança, ela vai acabando vendo exemplos, né, dentro de casa, as mães também começam muito cedo, enfim, e aí isso vai virando uma bola de neve, né. Como se vai repetindo a história. Isso, vai repetindo um ciclo, né, então, quando você tem que abordar, eu geralmente converso com a criança, às vezes a mãe não gosta, então você tem que ir bem... Pois é, né? a gente tá com essa fase ruim da família, por quê? Porque as pessoas se enchem das próprias razões. Então, imagina você, tá lá, cheio de problemas pessoais, aí vem da escola que querem conversar sobre a Júlia. Você já se enche de vaidade, já chega lá querendo achar um para bode expiatório. Esse é um conflito, né? Porque geralmente os pais, eles não estão para escutar. Às vezes o filho, ele em casa é uma coisa e na escola é outra. Então, ele não quer escutar a verdade, né? Então, ele vai defender o filho, às vezes passa a mão na cabeça. Eu já escutei de um pai falando, olha, ele tirou nota baixa, quanto que ele tirou, professor? Eu falei, 3. Aí ele falou, tá bom, porque na minha época eu tirava 0. Então, assim, é um trabalho com os pais também, é um trabalho de formiguinha, né? O FTU vê isso também na realidade, né? Muitos adolescentes, a gente entende o comportamento porque ele não tem uma família estruturada, não tem uma família da fé. E é importante também o pai avaliar. A professora fica 5, 6 horas com o filho na escola. E às vezes o pai e a mãe não tem 5 horas de convivência diária com o filho. Isso, e aí eu oriento nas reuniões para que eles conversem com os filhos, nem que sejam 15 minutos, mas sem nenhuma intervenção, sem tablet, sem TV, que olhe no olho, que sente, que escute, o escutar, porque hoje em dia todos querem falar, só que poucos exercitam essa escuta. Que isso é a grande chave, que foi aonde eu consegui esse elo com a minha filha, né? Através da palavra, então eu fui observando, falando, eu vou ver as atitudes dela e prestar atenção no que ela tinha a me dizer, porque antes eu impunha, então é isso que tem que fazer? Então, você quer que boneca? Quer isso? Então você acaba suprindo de atenção em coisas e não escuta o seu filho. E ali foi isso que aconteceu comigo e com ela, eu comecei a ouvir, né? E eu percebia quando ela estava chateada, alguma coisa que ela
queria me falar, falou, não, filha, pode falar, porque é isso, é esse vínculo, né, que precisa ser retomado. Você né? percebeu que estava tendo a mãe de volta? Sim, senhor. Através da palavra de Deus, das reuniões, né, que a gente ficou firme na igreja, eu comecei a perceber a diferença da minha mãe, porque, igual ela falou, né, antes ela só, por exemplo, dava boneca. Falava, mãe, quero essa boneca. Ela ia lá e dava, não perguntava, por exemplo, por que você quer essa boneca? Não questionava, assim. Aí agora, por exemplo, quando eu vou falar com ela alguma coisa da escola, ela vai e pergunta, filha, mas o que você fez nessa situação? O que você achou dessa situação? Então a gente tem mais essa conversa de mãe e filha mesmo, do que não tinha antes. E isso faz a diferença, porque a família é a escola da vida. Sim, e só consegue perceber isso que a gente está falando aqui agora, esse vínculo, se você conhece os seus pais, o adolescente. Se você conhece quem são seus pais, se você não vê eles só como alguém te dá tudo que você quer. Caixa eletrônico. O caixa eletrônico, não queria falar, mas o caixa eletrônico, até pior, né? A ver como que eles, o tempo todo, não, eles são obrigados a te servir. Quem mandou me pôr no mundo? Tem adolescente que fala isso. Mas né? tem um porquê de tudo isso. Porque o adolescente não tem um pai e uma mãe que saibam exercer o papel de pai e mãe. Né? Eles não sabem, não tiveram. Veja, o pai falou, no meu tempo eu tirava 0. Quer dizer, esse pai ele já não teve lá atrás uma boa formação. Porque a família é quem forma o ser humano. A escola escolariza, a escola ensina a matéria científica, a matéria escolar. Mas é a família que ensina o caráter, a resiliência, a verdade, é a família. Então, quando não tem família, esses princípios básicos da palavra de Deus vão se pulverizando. Isso, e a referência, né, pastor? Então, se você não tem uma referência, procure, né, ou na igreja, ou um casal próximo, ou alguém que você se espelhe. E não tenha medo de falar com seus pais, porque eu percebo que as crianças, elas têm essa questão de ter medo de falar que fez uma besteira, ou mesmo para o professor, ou um adulto referência. Então, eles têm medo de tomar uma bronca. Então, eles falam, não vou falar. Então, eles ficam guardando, e aí que vem essa questão da depressão, de se cortar, porque ele fica com aquele conflito ali. Colapsa. Né? E aí chega uma hora que isso vai estourar, né? Ele colapsa, porque ele não sabe o que fazer. A senhora citou conflitos internos. Isso. O adolescente tem conflito interno. Ele tem um conflito com pai e mãe dentro de casa, numa família estruturada, porque ele está numa transição hormonal, ele está numa transição mental, ele está crescendo, ele está desenvolvendo. Aí nasce espinha, cresce o nariz, aí nasce uns bigodinhos, nasce aqui. Aí ele começa a ter os seus conflitos com o seu corpo que está mudando. Isso aí é natural da adolescência. Acontece nas melhores famílias, com todo mundo. Agora imagina o conflito que já é natural da idade, potencializado pelos conflitos. Minha mãe não me dá atenção. Se meu pai me amasse, então por que ele foi embora? Ninguém gosta de mim. Eu não deveria ter nascido. Se eu não existisse, seria melhor para todo mundo. Então, ele começa a colapsar com esse tipo de questionamento. Porque fazendo falta a família, a pessoa não tem estrutura. Verdade. E sem Deus, de repente a senhora trouxe a filha para o FTU, quais foram os primeiros sinais que a senhora viu que tinha algo diferente nela? Olha, pastor, ela começou a observar e, assim, interagir mais comigo, se preocupar, sabe? Mãe, você tá bem? Como foi seu dia? Sabe? Ações, assim, que antes a gente não tinha. Ela tentou uma aproximação, né? E aí eu fui percebendo. Ela gostava de me agradar, sabe? Fazer algo, assim, diferente. E antes não tinha. E aí ela vinha com conselhos que eu via aqui também. Ela, olha, mãe, um versículo, né? Olha, vamos meditar. Então, a conversa, ela foi mudando, né? Então, assim, ela começou a falar mais da palavra e a gente foi, através da palavra, a gente foi estreitando esse elo. Desculpa, como foi deixar o fardo, digamos assim, que você carregava e agora ficar mais leve? Muito bom, dona. Porque, assim, é muito ruim a gente carregar um fardo, principalmente muito novo. Porque, às vezes,
a pessoa, ela vai crescendo e aí ela vai carregando o fardo enquanto vai crescendo. Mas quando ela já tem todo esse fardo, já criança, adolescente, né, é muito ruim. Então, quando saiu das minhas costas, né, tudo aquilo que eu guardava dentro de mim, que era aquelas inseguranças, os conflitos, né, foi tudo pra mim ali, porque foi definitivo. Quando saiu, eu comecei igual a minha mãe falou, né, a ser mais simpática, a ser mais, falar mais, né, Você conversar era muito mais. séria? Ela Sim, era muito fechada. eu era muito fechada. Muito fechada mesmo. E até ela depois depois na nossa conversa, ela falando, olha, mãe, me passava pela minha cabeça, eu me sentia triste com tal situação, eu assistia mangá, aquelas coisas, sabe? Sim. E é por esse caminho que vai acontecendo, né? O adolescente, ele vai vendo essas influências, né? Tanto na TV quanto na literatura. Então ela foi se aproximando de coisas mais assim pesadas, né? Aí e eu não sabia. E aí ela foi me falando, né? Olha, depois que ela começou a frequentar o grupo, que aí tiveram as trocas, as conversas, falando sobre essas questões que vocês falam bastante para eles, né? É porque quando você já levou tão a sério a vida, os problemas já de adulto, você já viveu o problema de adulto, você começa a achar até chato, né? As coisas naturais da sua idade. Você olha e fala assim, ai, que bobeira, coisa mais chata, eu não quero isso. É muito infantil, né? Em que, por exemplo, os animes te influenciaram para mal? Então, pastor, eu comecei a ver muitos animes assim de suicídio, sabe? E também que as influências da escola, muitos ali gostavam também do mesmo tipo, então eles falam, olha, assiste isso, assiste aquilo. Aí eu ia na onda deles porque eu não tinha a referência, né? Eu não tinha minha mãe por perto para falar, olha, filha, não faz isso. E eu também não contava para ela. Então era uma coisa assim mais em secreto, principalmente na pandemia, né? Quando a gente estava ali 24 horas no computador, ali depois da aula online, a gente ficava ali no Discord, que é um aplicativo, né, conversando. Então, esses animes também, eles influenciaram muito no que eu pensava. Então, eu via alguma coisa e eu pensava naquele anime que eu tinha visto, que teve aquela opinião, e aí a minha opinião se formava Quer dizer, a partir daquilo. a palavra que regia a sua vida não era a palavra de Deus, era o anime. Sim. Aí está o risco dos pais não instruírem os filhos com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus manda ensinar o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. É a palavra de Deus. Mas se os pais não andam com Deus, não vai ter importância para ele a Bíblia. Aí, em vez do filho crescer com os princípios da palavra de Deus, aí começa a crescer com os princípios dos animes, dos heróis de fantasias. Ele não conhece o herói da Bíblia, mas ele conhece os heróis, o Naruto, o Boruto e por aí vai, estragando a referência dele de verdadeiro caráter de Deus. Sim. E também que tinha muito, nesses animes tem muito, né, essa questão do namoro, né? É muito, assim, você pode namorar na idade que você quiser, com quem você quiser. Então, eu também via isso, né? E eu me espelhava nisso. Então, por exemplo, nesse aplicativo que eu tinha citado, que ali eu conversava com pessoas que eu não conhecia. Ali eu acabei namorando virtualmente, mas por influência desses Como é que é animes. namorar virtualmente? Pastor, não sei explicar, porque assim, é você conversar com uma pessoa e você falar, ai, amor, carinho, coraçãozinho. Isso aqui não é físico. É uma coisa que você só digita ali, como se você estivesse conversando com um amigo, só que um pouquinho mais íntimo. Mas horrível. E a mãe nem imaginava. E isso Nem aí imaginava. Essa discórdia toda aí, só não imaginava Nem que tava no imaginava, eu Discord. tava vivendo a minha vida, eu tava ali, né? E aí, quando ela me falou, né, aí eu falei, meu Deus. Aí a senhora tava no Discord de adulto, tava lá procurando namoro nas redes sociais também. Pois é, tá difícil. Era assim, Porque a filha tá lá se perdendo, a mãe tá lá no cada um vivendo o seu mundinho, né? no Tinder procurando alguém, tá indo pra balada, e aí daqui a pouco tá a filha dando neto, 15, 16 anos pra mãe. Ou até menos. Ou pastor. até menos. Tem crianças que hoje estamos ali, entrando no Fundamental 2, né? 6º ano,
Que é a fase, assim, que tá A bem sexualização precoce. Porque Sim. a galera que lê anime, ele desperta a sexualização muito cedo. Porque lá é muito sensualizado a coisa. Então ele vai ver pornografia, vai ver hentai, ele vai ver coisas sujas, e ele acostuma tanto a mentir, trocar tela, fingir pra mãe, e ele acha que isso é ser adulto. Ei, psiu, fazer besteira não te faz adulto não, te faz burro. O que te faz adulto é você ter responsabilidades. O que vai te amadurecer é você ter responsabilidades. Não é você ficar fazendo tudo escondido, não. Fingindo o tempo todo, mentindo. Acha que ter contato sexual te faz adulto? Te faz um adolescente frustrado. É isso que vai acontecendo. Sim. Que destrói é o que a gente estava falando, né? Pular essas etapas aí e não aproveitar cada fase faz muito mal. E a gente vê tanto adulto frustrado por causa disso. É. E não vale a pena. Porque não viveu a adolescência. A gente viveu bem a nossa adolescência. A Paty tocava piano. A Paty era tecladista da banda. Eu era baterista da banda, né? Então a gente jogava bola, jogava vôlei, a gente tinha amigos, a gente tinha uma série de coisas que hoje o adolescente não tem. O mundo virtual acaba estragando, né? Exato. A Paty estudava, foi para a faculdade, eu trabalhava, eu estudava. A gente crescia como ser humano. A gente não queria ficar adolescente a vida toda, a gente queria crescer. A gente queria ter uma profissão, queria ajudar pai, queria ajudar mãe, queria ser alguém na vida. O que a gente percebe hoje é que a galera só quer diversão e não quer responsabilidade. Isso é verdade, pastor, porque também hoje, assim, na minha escola hoje eu vejo, né, você vai olhar para os adolescentes, eles estão tudo no celular lá, sentado num canto, às vezes pode ter uns 10 juntos, todos estão no celular. E aí você vai conversar com essa pessoa, com esse adolescente, e você vai falar, aí ele vai achar que é adulto, vai achar que é maduro, aí vai falar, ah, não, mas é que tudo, você gosta de estudar? Ah, eu não gosto de estudar, porque estudar é coisa de nerd. Tanto que aconteceu uma situação, outro dia na escola, né, que tava tendo lá um reforço da minha escola e só eu ia participar. Aí a coordenadora me chamou na sala e aí ela falou, ah, não vai ter porque só tem você. E aí eu falei, não tem problema. Eu gosto de estudar, né? Eu gosto de aprender mais. E tinha um menininho lá do 6º ano na sala, e outro dia ele veio e caçou de mim. Falou, você gosta de estudar? Você é estudiosa? Então, hoje em dia não tem mais isso, igual o senhor falou, né? Que antigamente os adolescentes queriam estudar, queriam jogar jogos juntos, e hoje em dia não tem mais isso. Não, é todo mundo muito triste, muito depressivo. Sim. Muito frustrado, muito esquisitinho, muito fechadinho. Você olha para as meninas, tá... Na sala de aula. Pelo amor de Deus, você merece mais, você pode mais. Só que você não sabe como. E ela reclama muito também, pastor, sobre essa questão assim, dos colegas, enfim, perceberem que ela dá fé e... assim, tirar onda de careta, né? E assim, ai mãe, tem dias que eu tô lá sozinha. Eu falei, filha, sozinha você não tá, né? Então, assim, você nunca vai estar mais sozinha, mas deixa eles, é aquilo, você vai acabar num momento um conflito, né? E vai acabar se separando de algumas más companhias, não, né? Deixa ela um dia dizer assim, minha filha, pode tirar onda com a minha cara, porque daqui 10 anos você vai estar batendo na minha porta pedindo emprego para limpar a minha casa, que não é demérito nenhum. Mas você poderia ser a arquiteta da minha casa. Você poderia ser algo muito melhor na vida. Cuidado. Imagina se ela falasse assim. Então, assim, é melhor a gente ficar calado mesmo. É melhor ficar calado. O triste é que a gente está vendo que a pessoa está indo rumo à destruição. Não é nem trabalho, amanhã está preso, amanhã está morta. Essa falsa ideia de facilidade que se implantou hoje em dia, né? Não, eu posso ser influencer, posso ser... falar não, senão vou falar besteira aqui. Então, mas essa indústria acaba preso, essa indústria, né? Então, é isso que eles não percebem. Jogador, MC. Quero ser jogador, quero ser gamer, quero ser isso, quero ser aquilo. Tudo profissão que não tem que fazer esforço. Exatamente.
tudo profissão que você acha que a vida é fácil. E a Pensa vida assim, não é posso falar fácil. tudo errado, não preciso saber ler, É escrever. nóis. Isso, e eles falam pra mim, professora, eu vou ganhar muito mais que você. E ainda falam assim. Então vai, meu filho, vai na sua fé. Você vai ganhar muito mais dor de cabeça. Você vai ter que suar muito a cabeça. Você que admira o mandrake, você que admira o que é errado e acha que esse é o caminho certo, é triste, porque você não sabe o abismo que você está procurando para sua vida. Você não imagina o abismo que você está entrando e depois não vai conseguir voltar. Jesus não apostou por você, não. Jesus deu a vida por você, ele sacrificou por você, ele não fez uma apostinha lá por você, não, tá? Em Eclesiastes 3 diz assim, vamos à palavra de Deus. Eclesiastes 3, fica logo depois de Provérbios. Eclesiastes 3, Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. Ele diz assim, Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então agora é tempo de você investir, adolescente. Não é só curtir. A vida não é só curtição. Para você hoje curtir, seu pai está lá se matando de trabalhar, sua mãe está lá se matando de trabalhar para pagar esse celular em 30 parcelas que você exigiu para ela que você queria ter. Você exigiu para o seu pai que você queria ter. A vida não é só diversão, não é só distração. Agora é momento de você parar tudo e pensar. Se eu quero ter um futuro diferente do que eu vejo hoje na minha mãe e no meu pai, eu vou ter que aprender a fazer o que é certo. E na palavra de Deus você vai poder aprender o que é certo. Veja que a Júlia começou a vir no FTU, ela era leitora de mangá, ela já curtia aquele comportamento dos animes, mas você descobriu uma palavra muito mais poderosa. Sim, senhor. O que você encontrou na palavra de Deus? Pastor, eu encontrei a paz, o amor, tudo aquilo que eu não tinha antes, eu encontrei na palavra de Deus. Tanto que em um domingo, né, desceu o Espírito Santo sobre mim, porque através da palavra eu percebi que o verdadeiro pai, o verdadeiro amor paterno ali, é Deus, é o Espírito Santo. Que a gente tem, quando a gente recebe dentro da gente, é aquele que vai nos ajudar, o verdadeiro consolador. Então essa é uma menina grande, né, mãe? Como é que é ser mãe de uma filha cheia do Espírito Santo? Olha, pastora, ela é minha parceira, maravilhoso, assim, eu acho que eu vejo, assim, eu luto, assim, para os adolescentes, para quem eu tô ali, para que tenham mesmo, porque é maravilhoso você conversar sobre a palavra, você tá ali, uma dando apoio, né, para outra, né, e a gente se entendendo e conversando sobre a palavra. Então, assim, é maravilhoso você, dentro de casa, você falar sobre a palavra com seu filho, assim, né? Apesar de eu não ter um companheiro, né? Tenho outra filha também, que ela tá na IBI, né? É a irmãzinha dela. Mas também a gente conversa com ela, já fala, ó, já, né? Daqui a pouco você tá no Teams também. E elas também contam as coisas, sabe? É bem engraçado. Não briga por causa do miojo, não, né? Não. Hoje elas se dão super bem, a pequenininha também cuida dela, né? Às vezes fala, ó, mãe, a Júlia tá pegando no meu pé. Eu falo, mas é normal, quando eu não tiver, ela tá ali também. Então você obedece, né? É coisa de irmãs, né? É. Mas se amam, se cuidam. Sim, senhor, com certeza. A minha irmã também, ela é minha parceira. Ela é ali, aquela pessoa que, quando você tá sozinho, ela tá junto ali com você. Que às vezes você tá tão perdido, mas ela te dá ali uma palavra e fala que tá tudo certo. A gente fala, ela manda um foguinho. Que legal, né? É. Quer dizer, tinha tudo para ser uma família desestabilizada. Sim. Tinha tudo para ser 3 mulheres frustradas. Sim. Mas Deus viu a sua sinceridade de querer fazer a coisa direito e trouxe você para a fé. E quando Deus fala, né, que faz nova todas as coisas, tá aí a prova. Sim. Quer dizer, e aquele tempo lá de sofrimento, quando fala que tudo tem um tempo determinado, agora é o tempo de acertar. Sim. Agora é o tempo de desfrutar do certo. Sim, e ele é nosso, e Deus é o papel do homem na nossa família ali, né? Do provedor, né? Do amigo, do consolador, como ela falou. Então hoje eu não preciso mais ficar buscando, né? Então é isso. Eu queria até reforçar para vocês o convite para assistir no Univervídeo esse documentário aí, Mostra Meu Pai. Eu assisti
Primeira vez foi sozinha que eu assisti e para mim foi muito importante, porque a gente percebe como a Júlia encontrou esse pai, a gente entende que mesmo que o seu pai não é perfeito, porque nenhum pai aqui na Terra vai ser perfeito, mas se você não teve esse pai que você tanto queria, que você sonhou, Deus é o melhor pai que você pode ter. Começa nessa sexta-feira, 4 de outubro. Mostra-me o pai no Univervídeo. Você mãe, você pai, você adolescente, você vai aprender muito da importância da família, da presença de um pai na vida da criança. Vai ser muito importante para todos nós, tá bom? Quero agradecer vocês por virem aqui no nosso episódio de hoje. Obrigada. Metade adulto, metade criança, mas essa aqui já tá mais para adulto que para criança, hein? Sim. Graças a Deus. Graças né? a Deus. Mas quando eu ofereci para ela um bolo de chocolate ali fora, ela, que isso? Que bom. Esse ladinho aí não Você pode ainda perder. Você ainda pode. Esse ladinho aí não pode perder, não. Muito obrigado. Deus abençoe Obrigada, vocês, tá? pastor. Amém. Obrigada. Nós vamos chegando aos momentos finais do nosso Pode Isso FTU de hoje, mas se há tempo para tudo, então faça tempo para a fé. Faça tempo para a palavra de Deus. Comece o dia orando, falando com Deus, lendo a palavra dele. Nesse mês de setembro, nós tivemos a jornada com Jesus e foi maravilhoso, maravilhoso poder começar o dia buscando as palavras de Jesus, o direcionamento de Jesus. Então não pare, não perca isso. Continue alimentando a sua fé. Faça tempo para Deus, porque a sua vida vai melhorar e muito. Siga crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, como o Senhor Jesus aqui na Terra. Tá bom, galera? A gente se vê. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu andava perdido por aí, preso na minha solidão. Estava quase sempre calado, enfrentando problemas e muitas decepções. Mas um dia tudo mudou, porque alguém me convidou. Esse convite eu aceitei. No FTU Jesus eu encontrei. No FTU hoje estou e te convido a estar também. Aqui eu aprendo que é bom, aqui eu aprendo bem. No FTU hoje estou e te convido a estar também. As coisas são diferentes, mudou a minha mente. Minha vida é com Jesus. Mudou a minha mente. Minha vida é com Jesus. Encontrei uma galera que é top e animada. Encontraram em Jesus uma mente transformada. Estão a cada dia descobrindo seus talentos. Forçatinho universal, criando novos tempos. No FTU hoje estou e te convido a estar também. Aqui eu aprendo que é bom, aqui eu aprendo bem. No FTU hoje estou e te convido a estar também. As coisas são diferentes, mudou a minha mente. Minha vida é com Jesus.